Olá, meus lindos! Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí, meus lindos, vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, tá bom? Tiazinha tá bem, graças a Deus. Vocês estão se cuidando? Estão fazendo a sua higienização? Estão lavando bem as suas mãozinhas? Estão usando a máscara, não é? Não deixa de usar a tua máscara, tá bom? Quando sair de casa, tá? Sempre ande de máscara, tá bom? E também não esquece de levar o teu álcool em gel para quando pegar nas coisas, passar o álcoolzinho, tá bom? Para não se contaminar, tá? Então, a aula passada foi de matemática. E vocês estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo as operações, não é? Estão tirando a prova real das continhas? Que legal! Não esquece de tirar a prova real das continhas, tá bom? Agora a gente vai chamar o nosso amiguinho. Como é o nome dele? Vocês sabem o nome dele? É quem? É Cícero! Vamos chamar ele? Vem cá, Cícero! Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Que legal! Eu estou bem, tá? Vamos prestar atenção na aula de hoje, tá? A aula de hoje também é bastante interessante. Então, assiste o vídeo, presta bastante atenção na explicação da professora, tá? E eu vou estar sempre aqui junto com vocês, tá bom? Um beijo, coleguinhas. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Então, presta bastante atenção na aula de hoje. E aí, meus lindos, vamos para a aula de hoje? A aula de hoje é de português. E vamos falar do acento agudo e acento circunflexo. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula, tá bom? A aula de hoje vai ser de português e vamos falar sobre acento agudo e acento circunflexo. Qual é o sinal do acento agudo? O sinal do acento agudo é esse aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó. Que a gente usa no acento agudo. E onde é usado o acento agudo? O acento agudo, ele é usado nas vogais. A, E, I, O e U. Então, a gente usa o acento agudo nas vogais. A, E, I, O e U. E o que é um acento agudo? O acento agudo, ele é usado para indicar que a sílaba tônica, né, tem um som aberto. Então, o acento agudo, ele tem um som aberto. Então, vamos ver algumas palavras, né, que tem um som aberto, que é o acento agudo. Vamos mudar a primeira palavra. Régua. Régua. Veja o som mais forte no Ré. Então, eu coloquei o sinal agudo. Ele tem um som aberto. Régua. Veja, quando a gente fala, ele tem um som aberto, né? A gente faz régua, então o som vai-se embora. Então, ele tem um som aberto. Outra palavra. Sofá. Sofá. Veja que o som, ele é um som aberto no Fá. Sofá.
Outra palavra. Vamos botar. Baú. Veja, tem um acento agudo no U e veja que o som ele é aberto. Baú. Veja que a gente tem, ele vai-se embora, né? Que ele tem um som aberto. Outra palavra. Pássaro. Pássaro. No pá. Pássaro. Veja que o som mais forte é no pá e o som ele é aberto. Vamos ver outra palavra. Dominó. Dominó. Veja que o som mais forte é no nó, na letra O, ó. E tem um acento agudo, ele tem um som aberto. Outra palavra, a gente vai, eu vou colocar. Cipó. Veja que a palavra cipó, veja que no PO tem um som mais aberto. Outra palavrinha que eu vou botar para vocês. Crachá. Crachá. Veja que no chá, não é? Ele tem um som mais forte e um som mais aberto. Então, crachá. Veja, chá. Então, veja que o som é mais aberto. Então, essas são algumas palavras com acento agudos nas vogais. Se vocês observarem, o acento está nas vogais. Agora a gente vai saber o acento circunflexo. Qual é o sinal do acento circunflexo? O sinal é esse aqui, ó. É chamado o famoso chapeuzinho, não é? Então, acento circunflexo é esse sinalzinho, que é chamado de chapeuzinho, não é? E onde usamos o acento circunflexo? A gente usamos o acento circunflexo nas vogais A, E, I, O. Então, nessas vogais, a gente usa o acento circunflexo. São nessas vogais que a gente usa, tá? Então, o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Já o acento agudo, ele tem um som aberto. Mas o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Então, vamos ver algum exemplo de palavras circunflexo com som fechado. Então, vamos lá. A palavra você. Você. Veja que ele tem um som no C fechado. Você. Outra palavra. Robô. Veja quando a gente lê a palavra robô, ele tem um som fechado. Outra palavra. Tênis. Tênis. Veja que no tênis. Veja que o som ele é mais fechado. Outra palavra. 3. Veja quando a gente fala a palavra 3, no tre, ele tem um som fechado. Outra palavra. Âncora. 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 Veja que o an, a gente fala, ele tem um som fechado, ele não tem um som aberto. Âncora. Não é? Vou botar só mais outro exemplo. A palavra pêssego. Veja quando a gente lê a palavra pêssego. Veja que o P, não é? O som dele é fechado. Pêssego. Então,
no acento circunflexo, aqui está o acento, que é chamado de chapeuzinho, mas o nome dele é acento circunflexo. A gente só pode usar na vogal, nas vogais A, E e O. Só pode ser acentuada nessas três vogais, no A, no E e no O. E o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Já no acento agudo, que é esse tracinho, podemos usar nas vogais A, E, I, O e U. Elas podem ser acentuadas com acento agudo. E o acento agudo, ele tem um som aberto. Então, preste bastante atenção na regrinha sobre acento agudo e acento circunflexo. O acento agudo, ele tem um som aberto. E o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Então, preste bastante atenção nessa dica. Então, a gente coloquei algumas palavras aqui e a gente vai acentuar. Você vai colocar o acento agudo ou acento circunflexo nessas palavras. A gente vai ler a palavra e vai dizer qual o sinal que a gente qual o acento que a gente vai usar. Se é o acento agudo ou acento circunflexo. Então, vamos lá. Então, a palavra boné. Boné. Eu vou usar o acento agudo ou acento circunflexo. O som mais forte é no né. Boné. Qual é o acento que eu vou usar nessa palavra boné? Boné. Então, eu vou usar o quê? Acento agudo. Por quê? Porque ele tem um som mais aberto. Boné. Veja que o som está aberto. Outra palavra, rápido. Rápido. Veja que o som mais forte é no Rá. E o som está o quê? Aberto. Então, eu vou usar o acento agudo no Rá. Rápido. Veja que o som está aberto. Outra palavrinha, purê. Nurê, purê. Ele está um som aberto ou fechado? Purê. Ele está num som fechado. Então, a gente vai usar o quê? Acento circunflexo. Então, aqui, ó, nurê, o acento circunflexo. Ele está com o som fechado. Outra palavra, crochê. A palavra crochê. O som mais forte é no xé. Crochê. Qual é o acento que eu vou usar? O som está aberto ou está o som fechado? Crochê. Ele está no som fechado. Então, se ele está no som fechado, a gente vai usar o quê? Acento circunflexo. Ó. Coloquei aqui no xé. Outra palavrinha. Régua. A palavra régua. O som mais forte está no ré. Eu vou usar o acento. Eu vou usar o quê? No ré, régua, o acento agudo. Então, eu vou usar o acento agudo, porque ele tem que estar com o som aberto. Outra palavrinha, tênis. A palavra tênis. A palavra tênis, ele tem um som fechado. Então, eu vou usar o acento circunflexo. Não tem. Agora, outra palavra. Água. A palavra água. O som forte aqui é no A. Ele está com o som aberto ou fechado? Ele está com o som aberto. Então, é o acento agudo na palavra água. Então, outra palavrinha. Fôlego. Fôlego. Veja que o fô, ele está com o som o quê? Fechado. Se ele tem um som fechado, a gente vai colocar o quê? O acento circunflexo. Então, aqui, ó, no fô.
um acento circunflexo. Outra palavrinha, útil. Útil. Qual é o acento que eu vou usar? Útil. Eu vou usar o quê? Tá um som aberto. Então, eu vou usar o quê? O acento agudo no U. Útil. A palavra 3. Ele tá com o som aberto ou fechado? Ele está com o som fechado. 3. Então, eu vou usar o quê? O acento circunflexo no eis. Outra palavra, baú. A palavra baú é o acento agudo ou acento circunflexo? Baú. Se ele está com o som aberto, eu vou usar o quê? O acento agudo no U. Baú. Outra palavra, café. No fé. Ele está com o som aberto ou fechado? Ele está com o som aberto. Café. Então, vai ser o quê? O acento agudo. Então, veja que quando a gente lê a palavra, não é? A gente vai ver, quando a gente fala, vamos dizer, café. Veja que o som foi embora, então ele está um som aberto. Então, eu vou usar o acento agudo. E quando eu falo a palavra 3, veja que eu parei, eu não continuei. Então, quando eu falo uma palavra que eu não vou, minha voz, né, não vai se embora, então, a palavra 3, a gente parou, então a gente vai usar o acento circunflexo. Então, vamos prestar bastante atenção nessa regrinha. O acento agudo, ele tem um som aberto. E o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Então, quando você lê uma palavra como café, então a voz foi embora, então a gente vai usar o acento agudo. E quando a gente fala uma palavra tênis, pêssego, que o som não vai embora, ele fica um som fechado, então a gente vai usar o quê? O acento circunflexo. Então, preste bastante atenção nessa dica. Então, pega lá o teu caderno de matéria, abre na matéria de português e vamos fazer a nossa atividade da aula de hoje. Então, ó, passei aqui uma atividade e vocês vão copiar e responder sobre a aula de hoje de acento agudo e acento circunflexo. Então, aqui tem, primeiro quesito, acentue corretamente as palavras. Então, aqui tem as palavras ciência, esquimó, boné, ônibus, gênio, óculos, sofá, tênis e baú. Vocês vão colocar se é com acento agudo ou acento circunflexo. Lembrando que o acento agudo ele tem um som aberto e o acento circunflexo ele tem um som fechado. Então, quando vocês lerem a palavra, vocês vão perceber se ele tem um som aberto ou um som fechado. Se for um som aberto, vocês vão usar o acento agudo, que é o tracinho. E se for um som fechado, a gente vai usar o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho. Então, vamos prestar bastante atenção na tarefa, tá? No segundo quesito, acentue as palavras com acento agudo e copie-as. Vocês vão colocar o acento e vão copiar ela já com o acento. Certo? Então, tem a palavra sofá, dominó, sítio e viúva. Então, acentue e copie ela já com acento. Então, preste bastante atenção. Qualquer dúvida, pode olhar no dicionário, olha também no livro, que tem palavras também, e tire as suas dúvidas, tá bom? E na próxima aula eu quero ver. Agora nós vamos fazer a nossa operações. Aqui tinha uma continha de multiplicação de 2 números. A gente vai resolver a nossa continha. Tem
multiplicar na tabuada de 1 e a tabuada de 3. Então, eu coloquei aqui a minha tabuada de 3. Então, vamos começar a fazer a nossa continha. Então, vamos primeiro multiplicar o 1. Então, 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 8 é 8. Então, aqui está o meu primeiro resultado da minha multiplicação por 1. Agora, eu vou multiplicar o 3. Então, minha tabuada de 3 está aqui. Para qualquer dúvida, eu vou olhar. Então, sinal de mais debaixo do 4 e vou começar a resolver. Quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é igual a 12. Vou botar o 2 aqui e vou subir o 1 em cima do 6. Quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6 é igual a 18. 18 com mais 1, 19. Vou botar um 9 e sobe 1 aqui em cima do 5. Quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. 15 com mais 1, 16. Vou botar o 6 e sobe 1. Quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é igual a 24. 24 com mais 1, 25. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar as minhas duas parcelas. Vamos lá? 4 mais 4 é 4. 6 mais 2 é 8. 5 com mais 9 é 14. Boto 4 e sobe 1. 1 mais 8 é 9. 9 com mais 6 é 15. Eu boto 5 e sobe 1 aqui, ó, em cima do 5. Então, 1 mais 5 é 6. E vou descer o 2. Então, aqui está o meu resultado da minha continha de multiplicação de dois números. Mas eu quero saber se ela está certa ou não, meu resultado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a prova real dela. Então, aqui, ó, vou pegar esse valor, 26, 5, 4, 8, 4. E vou dividir por quanto? Por 31. Por 31. Mas antes de eu começar a resolver a minha continha de dividir por 31, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha tabuada de 31, que está aqui, ó. Tiazinha já fez, ó, de 1 até 9. Para eu poder resolver a minha continha de divisão de 31. Então, vamos lá. Eu posso dividir 26... Eu posso dividir 26 por 31? Não, porque 26 é menor do que 31. Então, vai ser quanto? 265 na tabuada de 31. Ou igual ou abaixo dele. Então, eu vou procurar aqui, ó. Eu tenho 248. Por quanto? Por 8. Então, vou botar aqui, ó, por 8, que vai dar 248 e vou subtrair. 8 para 5? Não, vou pedir o meu amiguinho 1 e vai ficar 8 para chegar a 15. Eu já tenho 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 7. Esse 1 vai descer e eu vou somar. 4 mais 1, 5. 5 para chegar a 6, falta 1. E 2 para chegar a 2? Nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 4. Então, vamos botar o 4 aqui. Então, eu vou ver onde é que tem 174, ou igual, ou abaixo dele, na minha tabuada de 31. Então, eu vou procurar aqui. Eu tenho 155. Por quanto? Por 5. Por 5, que vai dar 155. E vamos subtrair de novo. Então, 5 para 4? Não, a gente vai pedir o quê? O nosso amiguinho 1. Então, 5 para chegar a 14. Já tenho 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 9. E esse 1 vai descer e eu vou somar. 5 mais 1, 6. 6 para chegar a 7, 1. E 1 para chegar a 1, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 8. Então, vou botar aqui, ó, o 8. Então, vou ver onde é que tem 198, ou igual ou abaixo dele, na minha tabuada de 90, na minha tabuada de 31. Então, 198, vou procurar aqui na minha tabuada. Eu tenho aqui, ó, por quanto? Por 6. E vai dar quanto? Que vai dar 186. E eu vou subtrair a minha continha. 6 para chegar a 8, faltam 2. 8 para chegar a 9, falta 1. E 1 para chegar a 1, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho 4. Então, eu vou ver onde é que tem 124 na minha tabuada, ou igual ou abaixo dele. Então, eu vou procurar aqui, achei, ó, 124. Por quanto? Por 4. Que vai dar 124. Então, vou subtrair 4 para 4, nada, 2 para 2, nada, e 1 para 1, nada. Então, eu fecho a minha continha. E aqui está o resultado. Esse resultado aqui, que deu, tá igual a esse? Sim. Então, quer dizer que o meu resultado da minha continha de multiplicação está certo. Então, preste bastante atenção quando for fazer a continha de multiplicação e tirar a prova real, tá? Também fazer a tabuada e estudar a tabuada também, tá bom? E quando for fazer a divisão da prova real, não esquecer de fazer a tabuada para poder resolver a continha de divisão, tá bom? Não esqueçam, tá? E na apostila tem falando que faça a tabuada de 6 até a 10. Então, faça a tabuada de 6 até a 10, tá bom? E estudem também a tabuada, tá certo? Não é só fazer, tem que fazer e estudar para saber a tabuada. E eu quero ver na próxima aula. E aí, meus lindos, gostaram da aula de hoje? Então, faz lá a tua atividade. Faz também a tua continha e tire a prova real dela, tá bom? E eu quero ver na próxima aula, tá? Beijos para vocês e fiquem com Deus. Tchau!